E assim prosseguiu a missão, o preparo das bases que irão esclarecer a humanidade neste fim de era. Daqui partirá a preparação necessária para a interpretação correta dos fatos extraordinários que irão ocorrer nos dias que se seguirão. Aqui seremos os porta-vozes do Espírito da Verdade, que tão alto falou através de Kardec. Não advogamos exclusivismo, nem julgamos ser os únicos portadores das mensagens celestiais. Apenas proclamamos nossa autenticidade espiritual, nossa dedicação integral à ajuda aos nossos semelhantes e a ausência de qualquer interesse, seja pecuniário ou doutrinário. Ninguém tem qualquer obrigação para conosco, ou nós é que temos obrigações para com a humanidade. Neste livro, seremos os portadores das notícias de um povo de outro planeta, chamado por nós de o planeta monstro, devido ao seu tamanho em relação à Terra. Seus habitantes são gente como nós, espíritos ocupando corpos físicos. São moleculares, mas sua composição é diferente da nossa. Seu planeta preside os destinos da Terra desde o princípio, e seu contato com os terráqueos se faz de muitas maneiras. Nos momentos decisivos, nas transições da Terra em sua trajetória infinita, esse contato se intensifica, se materializa. Esse povo sempre viveu entre nós, e nós sempre vivemos entre eles, e essa convivência sempre foi percebida. Apenas, o registro dessas relações é que tem sido feito de maneira precária, devido aos limites naturais dos seres humanos. Também, tais registros nenhuma utilidade teriam, pois apenas pareceriam interferências no sagrado direito de decisão, no livre-arbítrio. Para o ser humano, não é necessário saber como é Deus, nem o que ele faz ou pretende. O importante é saber como é o ser humano, e o que ele faz ou pretende fazer. Mas, a pergunta surge naturalmente, e por quê, então, esse contato atual, e o que pretendem eles? Essas respostas é que pretendemos dar neste livro. Para começar, repetimos a afirmação acima, e não se trata de um novo contato, mas, apenas, uma nova forma de contato. Eles agora virão, como já vieram no passado, fisicamente. Virão para nos ajudar na difícil e catastrófica passagem deste milênio para o próximo. Por enquanto, virão como socorristas, para nos conduzir através dos desastres físicos, psíquicos e espirituais, que se abaterão sobre nós nos próximos 20 ou 30 anos. Sua própria maneira de chegar já são impactos desagradáveis. Mas tais impactos têm a finalidade de ensaios, de preparação para os acontecimentos do futuro próximo. Seus aparelhos irão causar assombro, e boa porção da humanidade vai se apavorar, mas isso faz parte da sua didática. Muitas vezes é preciso, ao ser humano, se assombrar e se apavorar para poder enxergar a própria realidade. Basta imaginar, por exemplo, um imenso aparelho metálico sulcando os céus em velocidade fantástica, com resultados danosos para as aerovias, as comunicações e o equilíbrio da atmosfera, para termos uma ideia do que pode acontecer. Se quisermos estar, realmente, preparados para esses outros acontecimentos fora do comum, devemos, desde já, ampliar o nosso campo consciencial. Os polos da Terra se aquecerão, e o gelo neles contido irá se derreter. A imensa quantidade de água resultante irá se derramar pelos continentes, e com isso, os mares mudarão de posição. Terras emergirão e outras serão submergidas. Montanhas se tornarão pequenas ilhas e rachaduras abissais cortarão a terra em todos os sentidos. Os climas sofrerão grandes transformações, e a água e o fogo se alternarão no fazimento da nova superfície da Terra. As modificações orgânicas, resultantes dessas transformações, obrigarão a adaptações psicofísicas do ser humano atual. Essas adaptações são possíveis, pois o ser humano mal conhece sua potencialidade. Conceitos de alimentação, sono e capacidade respiratória terão de ser mudados, para que haja resistência às novas condições ambientais, principalmente no seu caráter mutável do período de transição. O ser humano dos próximos 30 anos será um excepcional, e nisso os nossos amigos de capela irão nos ajudar muito. Seus missionários já estão prontos para a tarefa, e suas vanguardas já estão ativas em muitos pontos da Terra. Até agora, eles têm exercido sua missão de muitas maneiras, sempre discretos, sempre evitando interferir no livre-arbítrio humano. Alguns ocupam personalidades específicas, outros agem como guias espíritas, e a maioria nem faz sentir sua existência. Na verdade, eles estão fazendo muitas experiências, na busca da melhor forma para sua presença na Terra.
Os discos voadores são a mostra disso. Entre eles e nós existe um plano intermediário, o plano etérico. O problema deles é manipular as forças e homogeneizá-las em cada plano, o deles, o etérico e o nosso. Sua maior atividade atual reside na preparação dos seres que irão habitar a Terra no terceiro milênio. Milhões de seres humanos frequentam suas escolas e vão sendo preparados para o futuro, mas esses seres não têm consciência disso na sua memória física, sabem-no pela sua mediunidade, sua inspiração. O resultado desse aprendizado se faz sentir em todas as atividades humanas. Na gigantesca luta sideral, entre o positivo e o negativo, o bom e o mal transcendentais, essas lições interplanetárias agem como fator de equilíbrio. É por isso que vemos, em meio à selvageria da humanidade, seres bem dotados lutando pelo lado bom. Esses alunos de capela são os que procuram amar o próximo desinteressadamente, os missionários de todas as categorias, os precursores das ideias novas. Mas, essa escola interplanos não é privilégio de ninguém. Verdade que há alunos que vão até lá e recebem as lições na fonte, mas para cada categoria existem escolas próprias. Alguns vão às estações espaciais, que são as casas transitórias, como aquelas mencionadas por André Luiz em O Nosso Lar. Outros recebem suas lições aqui na Terra, nas escolas dos mestres capelinos que ocupam personalidades terrenas. Mas o resultado desses estudos são sempre dependentes da sagrada capacidade de decisão, do livre-arbítrio, condição fundamental da existência dessas partículas diferenciadas de Deus, que são os espíritos. Portanto, a tarefa dos nossos amigos de capela é trabalhosa e incerta, como são as nossas lides aqui na Terra. Eles agem, na situação atual, de acordo com o momentum da humanidade, a situação real existente. Não foram eles que decidiram que a situação seria essa, mas, sim, a própria humanidade que assim decidiu. Nem a Terra, ou os que nela habitam, foram, jamais, condenados a qualquer destino certo. O destino sempre foi feito pela própria humanidade e a Terra física é, apenas, a resultante dessa atividade. A Terra é somente o plano físico e a condensação máxima da potência moldadora do espírito. Se os espíritos que habitam têm, agora, uma terra em convulsão, num parto doloroso, devem isso a si mesmos, e não a ela. A Terra é, apenas, matéria e átomos e moléculas organizados, e nós não somos produtos dela. Isso seria um absurdo em termos de lógica espiritual. A assertiva de que o homem é um produto do meio é válida, somente, em âmbito reduzido. Átomos, moléculas, células e quaisquer outras partículas que compõem as coisas físicas do planeta, inclusive o corpo humano, são apenas agregados pela força coerciva do espírito, sua capacidade de retenção magnética. Para que possamos compreender isso, é necessário que aceitemos e compreendamos a transcendentalidade do espírito. Isso nos levará, necessariamente, ao fenômeno da reencarnação. Para reencarnar, nascer na Terra, nós, os espíritos, preparamos um corpo, moldado segundo nosso plano encarnatório, e nela habitamos por algum tempo. Mas, é evidente que nós é que fazemos esse corpo, utilizando a matéria disponível no plano da Terra, e nos submetendo às leis da dinâmica da superfície. Seria absurdo dizer que esse corpo é que nos criou. Conforme o corpo que criamos, de acordo com nossas possibilidades e nossas intenções, assim será nossa psique, nossa alma. A contingência física determina o comportamento, a psicologia do ser na Terra, sua personalidade. Conforme a persona que envergamos, somos a personagem que atua no palco da vida. Mas os agentes somos sempre nós, os espíritos. Somos atores de uma encenação gigantesca, que se chama humanidade.